Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Saúde em Movimento com Ana e Gabriele. E hoje a convidada é mais que especial. É uma amiga querida, uma aluna minha do online. Ela começou as aulas dela na pandemia e está comigo até hoje. E a gente tem uma relação de amizade e ela está aqui hoje porque é uma pessoa incrível, assim, eu só tenho que falar que o trabalho dela também é incrível. Vocês vão conhecer um pouco mais hoje de Zênia. Zênia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Anne. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui essa tarde, né, conversando com você, falando um pouco da minha experiência enquanto profissional, mas também como a sua aluna, né? Como você falou, eu sou sua aluna desde a pandemia e é muito gratificante ser sua aluna. E o que levou você a buscar naquele momento o Pilates? Porque você é minha aluna do Pilates, né? O Pilates online. Foi uma prescrição médica? Foi você mesma que quis se cuidar mais? Anne, foi um conjunto de diversos fatores. Eu passei por um processo de dor, né, de luto, de duas pessoas assim muito queridas. Veio três, porque logo no início eles faleceram em 2019, em 2020, na pandemia, eu perdi meu emprego de quase 30 anos, então tudo isso mexeu comigo, então me levou assim a tomar decisões. Uhum. E uma delas foi cuidar de mim. Eu precisava cuidar de mim agora. Até porque eu tinha os meus filhos que estavam precisando de mim, então eu tinha que ser forte para passar tudo isso, para ocupar também a minha mente, né, desse processo Uhum. de dor. E uma das oportunidades que eu tive foi o Pilates. Então, foi muito importante o Pilates, né? A pandemia teve as suas dores, mas também a gente teve alguns ganhos, né, com a pandemia. Eu tive esse ganho, né? Eu tive mais tempo para cuidar de mim. Eu tenho uma tia idosa que mora comigo, de 87 anos, então, assim, eu não posso sair no momento que eu quero e ir para uma academia. Então, a atividade do Pilates online me garantiu eu realizar esse desejo, eu cuidar de mim, eu ter esse tempo para comigo. Sei. E é interessante que às vezes quando eu ligo para você, você tá, espere que eu tô trocando de roupa, então é aquela coisa bem assim, que se fosse para você chegar em casa cansada, trocar de roupa, tomar banho, ir para uma academia de verdade, eu acho que você não iria. Com certeza, não iria. Porque já estou cansada. Então, assim, eu perdi o emprego, eu tinha um vínculo, né? Eu sou Aham. funcionária pública, mas já em final de carreira. Mas eu vinha de uma jornada de trabalho de Bem 16 intensa, horas, né? 16 Bem horas, intensa. né? Porque eu dava 8 horas na empresa e dava 6 horas no estado. Então, era uma carga horária muito, muito pesada. Então, quando eu chegava em casa, como toda mulher brasileira, eu tinha as minhas tarefas e isso dificultava. Então, mas eu sempre usei assim de estratégias, sempre tive esse cuidado com o meu corpo, com a minha saúde. Então, quando eu estava de férias, eu fazia caminhada. Eu não posso durante o ano, mas no meu período de férias, eu ia caminhar no Parque da Cimenteira, ia até a ponte do Shopping Rio Mar, que eu moro ali próximo. E assim eu fui trabalhando. Teve uma época que eu fiz, quando estava trabalhando, o meu intervalo era das 17 às 18 horas. Então, tinha um estúdio próximo. Eu fui fazer um período Pilates, mas sempre tive esse foco de cuidar de Eu mim. sei disso e você está certa, viu? Então sigam o exemplo de Zena, não deixem de se movimentar. E positivamente, sua formação é pedagoga, não é isso? Aí você tem essa especialização em psicopedagogia que hoje você também atende num consultório, se eu não me engano. Aí seu público é mais idoso, eu Eu, acredito. É eu, idoso traba, ou você trabalha com crianças eu, também? tra, eu trabalho com criança e trabalho com idoso também. São trabalhos, né? A psicopedagogia dá esse leque para a gente. Então, eu trabalho com crianças e adolescentes no consultório, mas também trabalho quando aparece e eu sou procurada para fazer essa assistência, desenvolver esse trabalho com o idoso, eu também
trabalho com idoso, atendendo, alguns eu atendo a domicílio e outros eu atendo no consultório. E como lhe encontrar? Se a pessoa que está nos ouvindo quiser procurar os seus serviços. Veja, pode ser pelo meu Instagram, né, Zênia Psicopedagoga. Eu não faço ainda muita divulgação, porque como eu falei no início, estou no final de carreira, próxima a me Aham. Mas aposentar. já está Então, se assim, preparando para o já, eu plano já, B, né? para o plano B, eu já venho atendendo há um bom tempo, desde 2023. Quando eu fiquei desempregada, eu digo, então agora é a oportunidade, porque eu já atuei, parei em 2003 por questão de saúde de família e voltei em 2023 depois da pandemia. Quando eu perdi o emprego, eu disse, agora é a oportunidade de eu voltar ao consultório, porque eu sempre tive Aham. esse desejo. Embora eu nunca tive ausente do trabalho psicopedagógico, porque eu desenvolvi alguns trabalhos com as mães, na própria empresa que eu trabalhava, como eu trabalhava com educação, me dava essa oportunidade, eu trabalhava com o público idoso, então eu procurava desenvolver o trabalho, trazendo também não só o trabalho educativo, né, que era de alfabetização de jovens e adultos, mas nas atividades que eu trabalhei como coordenadora pedagógica, eu orientava as minhas alunas, né, as professoras, a desenvolver um trabalho também voltado para a socialização desse idoso, também voltado para o desenvolvimento da mente, da saúde mental Uhum. desse É um idoso. trabalho conjunto de educação e saúde, não é isso? E positivamente, a prática, esse autocuidado de você se preocupar em fazer uma modalidade, uma atividade física, você leva para o seu consultório, né? E aí isso ajuda também até na sua condução nesses atendimentos. Com certeza, não o impacto da atividade física, né, na minha vida ele impacta. No meu trabalho, porque ele possibilita um bem-estar, então eu percebo quando eu estou fazendo atividade física, quando o meu corpo está em movimento, eu consigo ser mais criativa, eu consigo ter mais disposição para estudar, porque, né, como toda área, a psicopedagogia, você não para, se Uhum. forma e fica ali. Não, você tem que estar constantemente estudando, porque cada paciente que você recebe, ele vem com uma demanda. Então, tem esse benefício na minha vida e tem esse benefício que eu passo para o meu paciente. Então, a psicopedagogia, o objeto de estudo nosso é por que esse sujeito não está aprendendo. E, tratando do idoso, é por que esse idoso está perdendo a sua funcionalidade. Eu trabalho com estimulação cognitiva, é constante, né? Dentro do seu trabalho clínico. É constante, porque a gente trabalha, né, com idoso, a gente trabalha isso, fazendo essa estimulação cognitiva, porque com o processo, tem o processo, né, natural do envelhecimento, que você vai perdendo deixando de fazer algumas atividades, né, que é característico mesmo, todo mundo vai Uhum. envelhecer, porém ele precisa envelhecer com saúde. Então, se você for fazer uma pesquisa, entrevistar um idoso, ele vai dizer que ele tem medo de envelhecer por ele ficar, né, com medo de ficar sozinho, de ficar dependendo. Às vezes ele não tem quem cuide dele. Então, isso é o que assusta a pessoa quando ela cai a ficha que ela está Perdendo. envelhecendo, né, que ela está perdendo. Mas o fato de você envelhecer não está atrelado a você perder a sua funcionalidade, a você perder a sua autoria. Existem trabalhos de estimulação cognitiva que vai fazer com que você mantenha, se você já começou um processo de demência, que ele ocorra de forma mais lenta, mais devagar, não seja tão rápido. Entendi. E qual a sua opinião sobre a importância do movimento, né, do exercício físico, na melhoria tanto da saúde, de uma forma geral, física, como da saúde emocional, né? Porque a gente sabe que a gente é um ser humano integrado, né? Tudo junto, né? Se melhora o corpo físico, automaticamente o mental também vai melhorando e vice-versa, né? O que é que você acha sobre isso? É, eu, eu vivo isso.
né? Como eu faço atividade física, então eu percebo o impacto que isso tem na minha saúde mental também, porque me deixa mais zen, né? Me deixa mais leve, eu não consigo me aborrecer por qualquer coisa. Então, precisa ser algo muito forte para tirar, né? Me desequilibrar. E isso é um benefício trazido também pela atividade física no meu dia a dia. E acredito que na vida de qualquer pessoa, né, a É, atividade física, esse movimento do corpo é muito importante. Dentro da psicopedagogia, é muito importante, tanto para a criança, né, porque para aprender, a aprendizagem, ela passa pelo corpo. Então, quando eu trabalho com criança, dentro da psicopedagogia, a gente faz uma avaliação da condição psicomotora dele. E às vezes a dificuldade que ele está apresentando na escola, para realizar as atividades escolares, não é um distúrbio neurológico, é simplesmente porque ele precisa trabalhar o corpo dele precisa estar preparado para a escrita. Então, isso a gente e quando a trabalha gente está também. preparada fisicamente, a gente fica mais ativo, mais disposto, né? Até mais inspirado a agir, a tomar rédeas e o controle da nossa própria vida, não é isso? E para o idoso isso é muito importante, porque ele não quer perder a autonomia dele, né? E assim, eu sei que é um desafio grande, eu vejo lá como é a sua luta para fazer nossas aulas. E uma coisa que eu acho interessante é que você tem um cantinho, e aí você tem um carrinho, assim, sei lá como é um cesto, e você bota todos os acessórios ali. E é muito prática, né? Porque assim, é organização. Se eu quero ajudar, me ajudar, eu tenho que também criar mecanismos para que eu na hora não fique. Já pensou, eu tá lhe pedindo, Zênia, pega o bastão. Você vai lá na cozinha pegar o bastão. Zênia, eu quero os halteres. Aí você vai lá no quarto e pega. Não, você já deixa tudo ali arrumadinho no cantinho, né? E isso facilita muito. Devido à minha jornada, eu procuro, né, ser bem organizada para não perder tempo. Então, não tenho ninguém para dizer, traga aqui, eita, esqueci. Então, eu já coloco próximo, já fica ali Aí ela no já vem, espaço, puxa assim o carrinho, é bem, para bem, facilitar, né? bem Eu já ganho tempo. interessante. E qual o seu conselho para as pessoas que estão nos assistindo agora, que está lá desmotivado por um processo, porque você já sabia a importância do exercício físico, mas foi junto com a dor que fez você dizer, não, agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso reagir, né? Que você tomou essa decisão. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão sem essa motivação? Então, eu diria o seguinte: você já pensou, né, até que idade você quer viver? E o que é que você está fazendo para chegar a essa idade? Porque você pode ter o desejo de viver até 90 anos, 100 anos, Mas né? como você quer chegar lá, né? Mas como você vai chegar lá? Então, existe um caminho para você chegar lá. E um desses caminhos é incluir na sua rotina a atividade física. Então, assim, as pesquisas mostram já aí os estudos que a nossa população, né, está envelhecendo, principalmente, né, nós vamos Sim. chegar 2030 com um número altíssimo de pessoas A idosas. pirâmide já não é uma pirâmide, né? Já é uma Já coisa mudou. assim. Quando eu estudava, eu ficava tão feliz, assim, que eu lembro bem as professoras falando, o Brasil é um país considerado jovem, e hoje não é. A gente vê isso na rua mesmo, andando, né? Que a população eh, adulta está muito maior, e até mesmo de idosos, do que dos jovens. E as famílias estão reduzindo o número de filhos, né? Meu exemplo mesmo, a minha mãe teve 7, eu só tenho 2. E seus filhos já não Isso, querem, então, né? Tem. né? Então, assim, os filhos hoje, eles sonham morar em outro país, né? Distante dos seus pais. Então, alguém vai precisar cuidar desse pai, né? E Então, dessa para mãe. você, tipo, eu já decidi que eu não quero ser mãe, né? Apesar de amar crianças, eu decidi lá atrás que eu não queria ser mãe.
Então quem vai cuidar de mim, né? Mas aí então eu tenho que me preparar para o meu envelhecimento, para eu não precisar depender de ninguém, né? Eu tenho que cuidar agora para chegar lá na frente. E as pesquisas já apontam, aliás, que vai faltar mão de obra para desenvolver essa atividade do cuidar. Teremos muitos idosos precisando que alguém acompanhe, que alguém cuide, e não teremos no mercado esses profissionais disponíveis. Então, quando você vai pensar para essa realidade, É né, que até que agora tá tudo espera, né? bem, Então né? nós Mas de estamos, lá na então, frente. nós estamos numa idade que a gente, né, se cuida, que a gente tem a nossa autonomia, não precisa de ninguém para estar nos ajudando a desenvolver as atividades do dia a dia. Mas lá na frente a gente não sabe até que dia estaremos nesse plano. Mas assim, eu tomei, né, essa decisão até diante do que eu já falei aqui. Então, assim, enquanto eu estiver viva, eu quero viver com saúde. E Uhum, isso não depende de ninguém, vai depender de mim. Então, é um ato de amor próprio, isso. E né? Eu tá de preciso me parabéns. amar também um pouquinho. Não vou dizer para vocês que é fácil, Anne, né? Uhum. Não é, é, e eu consigo fazer o Pilates, né? Como eu falei, você já falou, eu faço Pilates online com a Anne, mas também, e eu acho que isso é o diferencial do seu trabalho, a flexibilidade que você disponibiliza, pelo menos para mim, eu acredito que seja, né, e Para se as estenda para outras todos os também, seus claro. alunos também. Então, quando eu digo, Ana, eu não posso, olha, eu estarei disponível, eu tenho uma turma, eu tenho um aluno que eu estou que vai fazer aula tal horário, veja se dá para você. Quando tem final de semana, né, feriado, Aham. então você sempre coloca no grupo um exercício, ó, faça esse exercício. Então, às vezes, eu estou presa ainda no trânsito, eu chego em casa, eu tenho aula com ela às 19 horas, dia de É, dia de segunda-feira. segunda, é. Então, às vezes, eu chego, largo a bolsa, troco de roupa, já vou, pego o carrinho, como você falou, para fazer a aula. Às vezes não dá. E aí, quando eu chego, tudo bem, não vou, porque eu sei, É. se eu não fizer, né, eu vou ter perda diante dos Porque o dias que eu já trabalho é a fiz. constância, né? É a constância. Então, eu vou no supermercado, poderia ir de carro. Eu vou no supermercado, vou andando. Eu vou na farmácia, poderia ir de carro. Eu vou andando. Então, eu procuro Tá sempre em movimento. estar sempre em movimento, porque eu sei da importância do movimento, né, para a saúde. Claro que não é só atividade física, é um conjunto de elementos que vai garantir que a gente tenha uma sobrevida, né, uma qualidade de vida. Mas a atividade física ela é fundamental. Com certeza. E qual o seu, a mensagem que você deixa para os profissionais da saúde, tanto da saúde como da educação, que assim como você, precisa se doar para o outro e esquece de cuidar de si mesmo? E que tire um tempinho, priorize você, porque se a gente não se priorizar, não é o outro que vai priorizar. Então, acho que uma das coisas, um dos impactos que a atividade física tem na minha vida profissional é o meu lugar de fala. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno, o meu paciente, né, idoso, entenda e traga para a sua vida a atividade física. Então, quando eu vou falar para ele que da importância, isso vai ter um peso e uma força maior, porque eu estou falando daquilo que eu vivo. Então eu vou entender quando ele, Uhum. né, falar, eu não tenho tempo, eu já estou cansada, eu preciso levar neto para a escola, eu tenho várias atividades, porque eles falam, né, quando estou nessa situação que eu falo em relação à importância da atividade física, porque a princípio o desejo é meu, eu desejo que o meu paciente coloque atividade física nas suas atividades Porque diárias, vai ficar cada mas vez melhor, né? mas eu preciso que ele tenha, eu preciso despertar esse desejo nele. Então, por eu fazer, por eu vivenciar isso diariamente, isso me dá uma força maior na minha fala quando eu digo a ele, não é algo distante. Eu sei
porque eu passo pelas dificuldades, mas eu vivo também o benefício. E eu acho que isso tem um peso, fica mais fácil, vamos dizer assim, de eu convencê-lo Com a certeza. procurar fazer uma atividade física, porque isso vai trazer um benefício para a mente dele, né, para a saúde mental dele, mas também para o físico dele. Com certeza. E é uma pena que nosso bate-papo já está encerrando. E você tem mais algumas considerações finais para colocar aqui? Tenho, primeiro é para agradecer, né, pela Eu oportunidade que agradeço. de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso, conversando com você, falando da minha história, da minha experiência, né, enquanto mulher, quando você tem o seu grupo de 40 a mais, né. É, Então, assim, se você tem 40 a mais e ainda não decidiu, ainda não tomou a decisão, né, que eu acho que a palavra é isso, né, tome a decisão e procure fazer uma atividade física. Várias atividades, né, não necessariamente seja o pilates, que de pode repente, né, ser um pode ser. treinamento funcional, uma musculação, Isso um vai depender, fortalecimento, né, de né? vários fatores, aquilo que você se identifica, porque tem isso também, né, a atividade física, ela tem que ser algo que me dê prazer. Que você goste de fazer. Tem gente que adora, né, estar na academia. É, Tem pessoas assim, eu me adequo muito, amo fazer o pilates, né, eu vou trabalhando por quê? Porque respeita o meu corpo, respeita o meu tempo, o meu limite. Eu trabalho com o corpo, então isso me dá um bem-estar. Para outras pessoas pode ser uma outra atividade física. Então fica aí que né, o meu desejo que você, mulher que está nos ouvindo, que tome essa decisão. Precisa, se você quer envelhecer com saúde, você precisa tomar essa decisão de incluir atividade física na sua vida. viu só? Anota o recado de Zênia. Zênia, muito obrigada pela sua participação aqui. Estou muito feliz e encerramos por aqui mais um episódio do Saúde e Movimento com Ana e Gabriele e até a próxima.